Salomão, o filho de Davi, ascendia ao trono de Israel em um período de grande turbulência e incerteza. Após a morte de seu pai, ele foi coroado rei, mas sabia que o peso do reinado seria grande demais para um homem jovem como ele. Salomão, então, fez um pedido a Deus que refletia seu coração humilde e sua compreensão da enormidade de sua responsabilidade. Ele pediu sabedoria. Este pedido tocou o coração de Deus, que se agradou de Salomão, dizendo-lhe que, por ele não ter pedido riquezas nem a morte de seus inimigos, daria a ele uma sabedoria incomparável. Salomão recebeu a habilidade de discernir o que era certo e errado, a capacidade de governar com justiça e sabedoria, e ainda mais foi abençoado com riquezas e fama que excediam as de qualquer outro rei de sua época. A sabedoria de Salomão não se limitava apenas à administração política. Ele escreveu provérbios, compôs canções e discutiu ciências naturais. Salomão também construiu o Templo de Jerusalém, uma das maravilhas do mundo antigo, em honra a Deus. Ele prosperou como nunca antes, seu império se expandiu, e ele experimentou uma paz duradoura e uma abundância sem igual. No entanto, ao longo de seu reinado, ele começou a se desviar do caminho que Deus havia preparado para ele. O fator principal que iniciou sua queda foi o que parecia, à primeira vista, uma decisão política e estratégica: os casamentos com mulheres estrangeiras. Salomão se casou com muitas mulheres de diferentes nações, algumas das quais eram diretamente associadas a povos idólatras, como os moabitas, amonitas, edomitas e hititas. Esses casamentos, ao invés de selar alianças pacíficas, acabaram se tornando pontos de infecção espiritual, quando Salomão permitiu que essas mulheres trouxessem suas próprias crenças e práticas religiosas para o coração de Israel. As uniões com essas mulheres poderiam ser vistas como uma maneira de fortalecer alianças e garantir a estabilidade política através da paz entre os povos. Salomão, sendo estrategista e diplomático, provavelmente acreditava que esses casamentos poderiam proteger o reino de ameaças externas. Porém, o que ele não percebeu foi que a ameaça real vinha não dos inimigos externos, mas de um inimigo invisível e espiritual, o afastamento de Deus. A Bíblia menciona especificamente algumas das mulheres com quem Salomão se casou, como a filha do faraó, mas também se refere a um número considerável de mulheres estrangeiras que adoravam deuses e deusas pagãos, como Astarote e Quemos. Essas mulheres, ao invés de serem convertidas à fé de Israel, acabaram convertendo Salomão à sua própria idolatria. A situação piora quando a Bíblia revela que, ao longo dos anos, essas mulheres inclinaram o coração de Salomão para outros deuses, levando-o a construir altares para essas divindades em diversos locais de Jerusalém. Salomão, o homem que havia sido escolhido por Deus para liderar seu povo, começou a adorar deuses falsos. O mais alarmante foi a construção de um altar para o deus pagão Moloque, a quem se sacrificavam crianças. Salomão, que começou sua caminhada com Deus com um coração puro e dedicado, agora se via envolto em práticas ocultas e feitiçarias, as quais eram uma parte integral dos cultos aos deuses estrangeiros. As mulheres estrangeiras influenciaram Salomão a participar dessas práticas, que envolviam rituais de feitiçaria, encantamentos e, muitas vezes, até mesmo sacrifícios humanos. Essa transição do rei sábio e piedoso para um monarca que se envolvia com a feitiçaria não aconteceu de forma abrupta. Foi um processo gradual, em que Salomão foi se deixando levar pela sedução do poder e da cultura pagã. Os deuses estrangeiros ofereciam promessas de prosperidade e proteção. E Salomão, em sua busca por controle, se entregou a essas falsas promessas.
O fato de Salomão buscar conselhos e práticas ocultas é um reflexo de sua vulnerabilidade espiritual. A feitiçaria e a idolatria eram vistas como formas de obter poder sobre os elementos, controlar o destino e garantir vitórias sobre os inimigos. No entanto, ao invés de se apoiar na sabedoria divina que lhe foi dada, Salomão se afastou cada vez mais da fonte de sua força. Essa decisão não foi apenas uma falha de liderança, mas uma traição direta ao compromisso que Salomão tinha com Deus. Ao envolver-se com as práticas ocultas, ele ignorou as instruções claras de Deus para não se misturar com os povos idólatras. Deus ficou muito irado com Salomão. O Senhor lembrou-lhe de todas as bênçãos que lhe tinha dado e de como ele havia sido escolhido para governar seu povo. Mas Salomão se afastou. Deus então anunciou que o reino seria dividido após sua morte e que seu filho não teria o mesmo domínio sobre todo o território. Salomão começou a ser consumido por um sentimento de vazio, o qual ele buscou preencher com o poder, riquezas e influências pagãs que ele havia adquirido. Seu coração, que antes estava voltado para Deus, foi desviado por suas próprias escolhas. Ele buscava respostas fora da vontade divina, e as respostas que encontrou nas práticas ocultas e na feitiçaria eram ilusórias, levando-o mais profundamente à escuridão espiritual. No entanto, nos últimos anos de sua vida, Salomão experimentou uma profunda crise de consciência. Ele começou a refletir sobre sua queda. Em Eclesiastes, um livro que se acredita ter sido escrito por ele em seus últimos anos, vemos um homem profundamente consciente da futilidade da busca por prazeres mundanos e poder. Salomão se questiona sobre o significado da vida e sobre o que verdadeiramente importa. Apesar de seu arrependimento, Salomão já havia causado danos irreparáveis ao seu reino e à sua própria vida espiritual. Ele viu o reino de Israel se fragmentar e os inimigos começavam a se levantar contra o povo de Deus. Salomão, o homem mais sábio, se viu cercado pela mesma escuridão que ele havia uma vez evitado. Ao final de sua vida, Salomão se encontrou sozinho, distante da paz que um dia tivera. O reino de Israel, que havia prosperado sob sua liderança, agora se fragmentava, pois seu filho, Roboão, não possuía a mesma sabedoria e a nação se viu dividida. A sabedoria que antes havia sido um dom divino, agora parecia uma maldição que o havia levado a um caminho de destruição. Salomão, já em seus últimos anos, refletia sobre sua vida e as escolhas que o haviam levado tão longe de Deus. Ele escreveu no livro de Eclesiastes, talvez com lágrimas nos olhos, palavras de arrependimento e desilusão. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Ele reconheceu que, apesar de sua sabedoria, nada realmente importava sem a verdadeira conexão com o Criador. Suas riquezas, seu poder, seus casamentos, suas alianças, tudo parecia fútil diante da verdade que ele agora compreendia tarde demais. De alguma forma, sua história é um aviso. O homem que foi considerado o mais sábio de todos os tempos caiu, não por falta de inteligência, mas pela falta de fidelidade a Deus. Ele buscou tudo, menos o que realmente importava. A sabedoria que vem de Deus. Assim, a história de Salomão nos ensina uma grande lição sobre a verdadeira sabedoria e a importância de mantermos a nossa fidelidade a Deus. Mesmo com todo o conhecimento e poder que possuía, Salomão caiu porque se afastou da fonte de sua sabedoria divina. Que possamos aprender com seus erros e buscar sempre a orientação de Deus em nossas vidas. Agradeço a todos que ficaram até o final desse vídeo. Se essa mensagem tocou seu coração, curta. Deixe um comentário com uma palavra de fé e esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias e ensinamentos inspiradores. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo.